Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de dezembro de 2018. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 3 a 6. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A minha pergunta é semelhante àquela que eu já fiz essa semana. Como está a sua vida? Como está o seu nível de satisfação diante da sua vida, do seu viver? Da forma como você tem se comportado na vida? Como anda a sua vida? Essa pergunta é porque muitos de nós estamos vivendo por viver. Estamos simplesmente contando os dias, apenas observando os acontecimentos. E no meio de nós, há pessoas angustiadas, insatisfeitas, algumas desesperadas ao ponto de se entregar a relacionamentos nocivos, doentios. Há outros que estão trabalhando que nem loucos, gastando demasiadamente a saúde, que depois, para recuperá-la, terão que gastar todo o dinheiro que ganharam. Outras pessoas não estão trabalhando como loucas, talvez não estão em relacionamentos nocivos, mas estão mergulhados numa depressão. Há outros também que estão buscando a qualquer preço a fama, o reconhecimento. E há outros que não fazem nada disso, mas são pessoas irritadiças, pessoas que não conseguem desfrutar da vida, pessoas que às vezes são ranzinzas, pessoas amargas, pessoas que vivem uma vida como se a vida fosse em preto e branco, cinzenta, escura, como que num dia de chuva, aquele céu fechado. E tudo isso por quê? Porque, muito provavelmente, não tenham encontrado o sentido da vida. Aqui, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando sobre uma condição de vida que nós levávamos antes de conhecer a Jesus. Por isso ele diz anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Eles quem? Ele está descrevendo um grupo de pessoas. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós vamos perceber isso. Um grupo de pessoas que levavam uma vida completamente destruída. Uma vida cinzenta, angustiada. Uma vida de pecado, uma vida de rebelião contra Deus. Mas um belo dia, Paulo lhes apresentou o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que significa boas notícias, boas novas de salvação. E então aquelas pessoas recebem Jesus. E essas pessoas são retiradas desse mundo de trevas, de angústia, de opressão. E essas pessoas são trazidas para o mundo da luz. E Paulo os lembra que anteriormente eles viviam satisfazendo as vontades da carne, as vontades do seu eu, seguindo os seus desejos e pensamentos.
Isso serve para que eu e você possamos fazer um diagnóstico na nossa vida. Se nós estamos vivendo uma vida angustiada, depressiva, se nós estamos sofrendo, se nós vivemos uma vida cinzenta, é possível que talvez nós estejamos vivendo como aquelas pessoas, preocupados meramente em satisfazer as vontades da carne, aquilo que dá na nossa telha, aquilo que nós queremos, aquilo que está relacionado a simplesmente desejos e pensamentos humanos. Aqueles que são alcançados por Jesus não vivem mais assim. Esse é o tipo de vida que traz destruição. Destruição e também a destruição eterna. São pessoas que vivem uma vida destruída aqui nesse plano material e também comprometem a sua vida eterna, a vida espiritual. E aí Paulo diz: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aqui Paulo fala desse amor maravilhoso de Deus, que olha para o ser humano completamente destruído. O ser humano vivendo uma vida de ilusão, de amargura, de angústia. Alguns ainda não descobriram isso porque ainda estão como que anestesiados ou embriagados com o brilho do mundo, com a beleza do pecado, porque o pecado tem a sua beleza que atrai, só que atrai para o engano e para a morte. É mais ou menos como você vê uma comida linda colocada sobre uma mesa maravilhosa e você fica atraído, seduzido por aquela visão daquela comida deliciosa e você come, se farta. E depois que você termina de comer, alguém chega e te avisa: toda essa comida está envenenada. E aí? Então muitos somos atraídos pela beleza do pecado, que oferece prazer imediato, instantâneo, e comprometemos a nossa vida eterna. E aqui Paulo está falando com as pessoas, dizendo que nós éramos merecedores da ira, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Nós fomos resgatados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o sentido da vida é descobrir Cristo e viver para Ele. Você que busca alegria, satisfação, realização, você que busca sentido para a sua vida. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu olho para a minha vida e vejo que antes de eu receber Jesus no meu coração como Senhor e Salvador, eu me lembro que eu tinha um pensamento de conquistar fama, de conquistar reconhecimento. O meu grande desejo era poder trabalhar nas grandes emissoras de rádio, fazer muito sucesso. E eu ficava imaginando, no dia que eu conseguir isso é que eu vou ser bastante feliz. No dia em que eu realizar esse sonho, aí sim a minha vida estará plena. E eu lutei para poder chegar a esses lugares. E eu comecei a conquistar o meu espaço. Comecei a trabalhar nas emissoras que eu gostaria de trabalhar. Todavia, isso não me satisfez, não me completou. E então eu comecei a imaginar que se eu conseguisse me relacionar bem com as pessoas, se eu tivesse muitas namoradas, então eu seria satisfeito com isso. Mas eu percebi que por meio dos relacionamentos, eu também não consegui encontrar satisfação, alegria, realização, gozo na alma. E então eu comecei a imaginar que o que eu precisava era ter dinheiro. Então eu conseguiria ser realizado. Mas eu percebi que havia muitas pessoas à minha volta que tinham bastante dinheiro, mas estavam se drogando, se matando, viviam angustiadas. E eu tive o privilégio
Eu tive a alegria, o presente do céu de receber Jesus. Um belo dia, alguém me falou de Jesus de uma forma como eu nunca havia ouvido. E alguém falou desse Jesus para mim. E eu comecei a ler a Bíblia e observar a palavra de Deus. E à medida que eu fui lendo a Bíblia e ouvindo falar de Jesus, o meu coração foi se enchendo. E eu tive uma experiência com Deus. A partir daquele dia eu tive um encontro com Jesus. E aí eu entendi o que é ter sentido na vida. Depois desse tempo de ter essa experiência com Jesus, eu fui levado a lugares de dificuldade financeira, de crises, de solidão. Fui levado a lugares onde eu passei dificuldades e adversidades. Mas mesmo em meio a essa situação, eu não perdi a paz, a alegria, o gozo na alma. Pelo contrário, quanto mais dificuldade, quanto menos coisas eu tinha, mais eu sentia a presença do Espírito Santo. E então eu percebi que eu havia encontrado a pérola de grande valor. Esse é que é o sentido da vida. E eu quero dizer a você, se você ainda não encontrou sentido na vida, busque sentido na pessoa de Jesus. E Ele quer se encontrar com você. A minha oração e o meu desejo é que você tenha um profundo encontro com esse Jesus. Falando em oração, se você quiser me acompanhar numa oração, clica agora nesse vídeo que você está vendo aqui e nós vamos para um momento de oração.